Olá pessoal, recebam aí um grande salve da parte do nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou seu sangue, que se sacrificou naquela cruz por mim e por você. Hoje eu quero falar com você de uma coisa que eu venho falando sempre, que eu não mudo o disco, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça que nos alcançou, que é a grande revelação do Evangelho para os últimos dias. E quero falar com vocês em graça, na sua mais pura essência, no seu mais puro formato, na sua mais primitiva essência, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela graça que nós não percebemos, mas nos alcança a todo momento está nos alcançando e está nos favorecendo de alguma forma. E para isso eu quero ler um trechinho da palavra de Deus com vocês, que está lá em Lucas, no capítulo 8 e capítulo 22, onde Jesus acalma a tempestade, Sim. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passamos para o outro lado do lago. Esse lago era o mar da Galileia. E partiram, e navegando eles, adormeceu o Senhor. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram. Despertaram quem? O nosso Senhor Jesus, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se as tormentas, e fez-se grande bonança. E navegaram e chegaram na terra dos Gadarenos, na cidade de Gadara, defronte o mar da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possuído por demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas habitava nos sepulcros, nos cemitérios. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo, em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus já tinha ordenado àquele espírito imundo que saísse daquele homem, porque havia muito tempo que aquele homem estava possuído por aqueles espíritos imundos. E ele era preso por grilhões e cadeias, e os demônios quebravam as prisões e jogavam esse homem para os desertos. E os demônios perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E o demônio respondeu: Legião, porque somos muitos. Até aí. Depois eu quero falar até aí. Depois, no versículo 38, diz: depois que ele estava liberto, diz o seguinte: aquele homem em quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse segui-lo, rogou-lhe a Jesus que deixasse segui-lo. Mas Jesus se despediu dele dizendo: Volta para tua casa e conta quão grandes coisas te fez o Senhor. E ele foi apregoado por toda a cidade qual grandes coisas Jesus tinha feito por ele. E aí encerra essa história. Bom, gente, é uma história maravilhosa. Vou até tirar o óculos aqui. É uma história maravilhosa, uma história linda, né? É uma história de libertação, mas sempre contada de uma ótica muito teológica, muito regrada. E eu quero dar uma olhada nisso de um outro lado, né? Do lado da cidade de Gadareno. Vamos tentar entender como era a vida desse rapaz que estava possuído por esse montão de demônio, que se chamava Legião. Uma legião, eram muitas pessoas, eram muitos indivíduos que o atormentavam. Naquela época, eles estavam vivendo debaixo da lei mosaica, debaixo da meritocracia. Não existia a graça. A graça ainda não tinha se consumado na cruz. Então, todo o relacionamento que o homem tinha com Deus era através das leis de Moisés. E as leis de Moisés era muito simples. Você fazia, você recebia. Você não fazia, você não recebia. E existia demônios no corpo desse rapaz. E o demônio e Satanás, Lúcifer e seus asseclas e os seus soldados, eles trabalham debaixo da lei de Deus. Eles não fazem nada que está fora da lei de Deus, porque a partir da lei de Deus condena o homem, e Satanás condena o homem a partir da lei de Deus.
Então imagina esse rapaz, ele deve ter, num passado, pecado contra Deus, não respeitado a lei. Ele deve ter se incriminado com a lei e de alguma forma espiritualmente Satanás se apossou dessa legalidade da lei que o condenava e se apossou do corpo desse cara. E esse cara por décadas estava prisioneiro desses demônios. E eu imagino que essa pessoa, que esse homem, deveria ter tido uma família, deveria ter esposa, deveria ter filhos, pai, mãe, irmãos. Mas Satanás tirou dele tudo o que ele poderia ter tirado. E é clássico o que Satanás tira do ser humano. É muito clássico. Primeiro tira a liberdade do cara. Ele era preso com grilhões. O diabo soltava, mas ele era preso com grilhões. Então ele não tinha mais liberdade. Tirou a dignidade dessa pessoa. Ele andava nu. Ele não tinha mais pleno juízo das suas faculdades mentais. Ele não tinha controle sobre ele mesmo. Ele era agressivo. Então Satanás tirou a dignidade desse cara. Satanás tirou a liberdade desse cara. E Satanás tirou uma coisa que ele tira de todos nós quando nós estamos sob domínio dele. O relacionamento familiar, o relacionamento social, o relacionamento entre humanos, que nós fomos feitos para nos relacionarmos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Deus nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele, Deus também nos criou para que nós nos relacionássemos com os nossos irmãos, com os nossos parentes, amigos, ou seja, nós somos seres sociais. Satanás tirou isso dele também. Então eu posso entender que esse rapaz estava sofrendo porque ele não obedeceu à lei. Ele, em algum momento da vida dele, ele renegou a lei de Deus e, por lei e por legalidade, Satanás e vários demônios entraram no corpo dele e faziam dele o que queriam. Muito bem. E ele sofria muito. Ele vivia nos cemitérios, ele vivia sem dignidade, sem liberdade, sem relacionamento social. Mas no fundo, ele era um ser humano. E no fundo dele, ele deveria ter uma consciência que ele não estava numa boa posição, que ele não estava vivendo de acordo com a plenitude que ele poderia viver. Então eu imagino que esse cara sofria muito. Eu imagino que ele, como ser humano, ele sofria penosamente, amargamente, sumariamente. E a sua família sofria com ele. E eu acredito que a sua família rogava a Deus, rogava no templo, rogava aos rabinos da época, orações e petições para que ele deixasse aquela vida. Mas isso não acontecia. Isso não acontecia. E num determinado dia, um dia comum para todo mundo, mas um outro dia de pena, um outro dia de sofrimento, um outro dia de indignidade, de solidão e de cadeias para esse rapaz, um outro dia qualquer, ele amanheceu e olhou para o céu e viu que uma tempestade se formava. Ele olhou para o lado do lago da Galileia, para o mar da Galileia, e percebeu que ali estava se formando uma grande tempestade. E essa grande tempestade que se formava era grande mesmo, porque ela foi amansada apenas com a intervenção de Jesus Cristo. Então deveria ser uma tempestade de proporções bíblicas, de proporções homéricas, de proporções diluvianas. Devia ser uma grande tempestade. O céu deve ter ficado negro, os ventos deviam soprar com muita força, a chuva devia cair com bastante rigor, e ele estava no meio dessa tempestade, porque a tempestade estava vindo do mar da Galileia e começando a alcançar a costa, a alcançar o porto de Gadara. E esse cara olhava para o céu e falava: pô, eu já estou possuído por um monte de demônio atormentado, com vontade de me suicidar, de me matar. Já durmo pelado nos cemitérios, já vivo cheio de prisões, já não tenho ninguém que possa me ajudar ou me acolher nesse momento. Um monte de demônio nas costas. Porra, tá vindo agora essa tempestade para me aplacar, para me assolar. Eu não tenho nem como me proteger dela. Eu não tenho nem como me proteger dos ventos, da chuva e dos raios que possam vir a cair de cima dela. E para ele deve ter sido um dia terrível quando ele viu aquilo. Tão terrível quanto os outros, só que também tinha tempestade. Mas uma coisa estava acontecendo.
Jesus estava no meio daquela tempestade. Os demônios que estavam nele, em conluio com os outros demônios, fizeram que uma tempestade se levantasse para impedir que o Filho de Deus o alcançasse. E para você saber, Jesus só foi até aquela cidade para conhecer esse homem, para mais nada. Mas Jesus estava acima de todos esses demônios, estava acima de tudo isso. O homem olhava e via a tempestade, mas não percebia que a salvação dele estava no meio dela. A tempestade começa, os barcos no meio do mar começam a querer ir a pique. Eu tenho certeza que na costa não era diferente, as ondas eram grandes, estava judiando, estava assolando a terra também, e esse endemoniado lá, endemoniado, estava lá, se lamentando por estar lá ainda, atormentado por demônios, sem ninguém para recorrer, nu, sem um amparo, sem nada, estava lá. Só o que ele não sabia é que a graça de Deus estava no meio da tempestade. E quando Jesus aportou, a tempestade já tinha parado, os demônios já sabiam quem ele era. Quando ele aportou, quando ele desce do barco, a primeira coisa que acontece é esse cara endemoniado vem correndo através, impelido pelos seus demônios. Porque já tinham tentado impedir Jesus de chegar até lá, através de uma tempestade. Agora imagina, será que esse cara, descumprindo a lei de Moisés, dando legalidade para os demônios estarem no corpo dele, olha que coisa grave, dando legalidade para que os demônios estivessem no corpo dele, será que esse cara tinha sido boa coisa antes de ser um endemoniado de Gadareno? Eu acredito que não. Eu acredito que esse cara era tão indigno da graça de Cristo, ele era tão separado do amor de Deus, como todos nós fomos um dia, antes de conhecer Jesus. Esse homem devia ser uma pessoa tão ruim no seu passado, uma pessoa tão indigna, pecadora, afastada de Deus, né, imerecedora da graça de Cristo, como todos nós. Mas Jesus foi até a cidade de Gadara simplesmente para conhecer esse homem. Isso é a graça na sua mais pura essência. O cara, além de não merecer ser um pecador, ele estava infestado de demônios, ele andava nu, ele era agressivo, ele era abandonado e deve ter cometido um grande pecado no seu passado. Mas Jesus atravessou o mar da Galileia, enfrentou demônios e tempestades, simplesmente para conhecer esse cara. Simplesmente para olhar no olho dessa pessoa. Simplesmente para poder mostrar para ele e para o mundo e para nós que a graça alcança a qualquer pessoa. E geralmente a graça alcança as pessoas que não merecem. Geralmente a graça alcança as pessoas que são as piores pessoas. Porque a palavra de Deus diz que aonde abundou, aonde encheu, aonde o pecado foi muito grande, super abundou a graça. E essa, na minha opinião, é a graça na sua mais pura essência. Jesus se desloca, enfrenta tempestades, enfrenta demônios para conhecer uma pessoa que não merecia. Que não merecia absolutamente nada que tem a ver com graça, que tem a ver com perdão, que tem a ver com amor e com solidariedade. Nada. Mas Jesus foi lá e alcançou esse cara. E aí, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus aportou, essa pessoa, esse homem, um endemoniado gadareno, se aproximou de Jesus impelido pelos seus demônios, prostrou-se e o adorou, e os demônios diziam: que tenhamos nós contigo, Senhor, Filho do Deus Altíssimo. Por que vem aqui nos atormentar? E Jesus pergunta o nome desses demônios, ele diz que é legião porque são muitos,
E aí Jesus expulsa esses demônios, eles entram numa manada de porcos, esses porcos se precipitam, caem no lago e se afogam. Enfim, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que instantaneamente após este homem ser liberto desses demônios, ele olhou para Cristo e disse a Cristo o seguinte: eu vou segui-lo, eu vou ser um dos seus discípulos. Jesus falou assim: não, você não vai ser um dos meus discípulos. Você não precisa me seguir. Basta que você volte para tua casa e conte o que nós fizemos por você, eu e meu pai. E esse cara instantaneamente, de amaldiçoado pela lei, pecador, indigno, endemoniado, sem dignidade, preso e solitário, se tornou-se um grande pregador da palavra de Deus, instantaneamente. Agora, algumas pessoas querem me dizer que a graça de Cristo, a grande abundância da graça, induz ao pecado? Você acha que depois de uma libertação dessa, que um homem desse teve, ele voltou a pecar um dia na vida dele? Nunca mais. Esse cara está agradecido a Deus até hoje no céu. Até hoje ele rende glórias, graças e aleluias ao nosso Deus. Ou você acha que esse cara pecou mais um dia depois desse episódio? Nunca mais. Nunca mais pecou. Nunca mais ele teve um episódio de pecador. Tanto que ele se tornou um pregador da palavra de Deus, um disseminador daquilo que Jesus Cristo faz, instantaneamente. Instantaneamente. Agora eu quero dizer para você: você não merece, nem eu. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Nós não somos dignos, nós pecamos, nós somos seres pecaminosos e de essência má. Eu já falei em outros vídeos, para uma criança você não precisa ensinar ela a fazer maldade, você tem que ensinar ela a fazer o bem, porque a maldade já vem de fábrica. Nós somos seres indignos, mas Deus nos amou primeiro. Deus nos amou de uma maneira tão grande, tão extravagante, que não poupou seu único filho naquela cruz. Que não poupou seu único filho para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então eu quero dizer para você: você não é digno mesmo. Você pode estar dizendo hoje: não, mas eu não vou falar com Jesus porque eu cometi um pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não estou digno. Não, não é. Mesmo que você ache que você seja, você não é. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não pecou, ele já está mentindo. Então de mentir já está pecando. Então você não é digno. Mas eu quero dizer para você que a graça está à sua disposição. Basta crer. Crer em quê? Em quem? Crer no poder de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Crer naquilo que Cristo fez por você. Só isso. Você não precisa fazer mais nada. Basta descansar, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo vai te buscar, vai te alcançar e vai te resgatar, como fez com esse demoniado de Gadareno. Agora eu quero dizer para você: se você está olhando para o céu e está vendo uma tempestade se formar na tua cabeça, se você está olhando para o céu e está vendo que os raios estão caindo, que o céu enegreceu, que a chuva está batendo na tua pele que parece agulhas te picando, que você não sabe aonde se proteger, você está nu, você está preso em cadeias e você está sozinho socialmente. Você não tem ninguém que te ampare, você não tem uma roupa para se vestir e você está com suas mãos atadas. Eu quero dizer para você que nessa tempestade, Jesus Cristo vem junto. Dentro dessa tempestade está Jesus Cristo. Não temas a tempestade, não tenha medo do céu negro, não tenha medo da chuva e dos raios, porque Jesus está no meio dessa tempestade e Ele vai acalmar essa tempestade e vai aportar na praia da tua casa, na praia da tua residência, do teu lugar onde você esteja, e vai esperar que você venha até Ele, porque Ele não foi até o endemoniado. Ele não foi buscá-lo no sepulcro. Ele não foi buscá-lo em outro lugar qualquer. O endemoniado veio até ele. É isso que você precisa fazer. Vir até Cristo. A tempestade está caindo, mas Ele vai aportar. Ele vai ancorar
no porto seguro onde você esteja. Ele vai até onde você está, mas basta você caminhar até Ele e perguntar para Ele: Senhor, o que tenho eu contigo? E Ele vai dizer o que Ele tem com você. Sabe o que Ele vai dizer para você? Meu Pai me enviou, porque meu Pai amou o mundo de tal maneira que Ele enviou a mim para resgatar você de onde você está. Ele enviou a mim para tirar você desse sepulcro que você está vivendo. Ele enviou a mim para tirar você dessas cadeias que estão te prendendo. Ele enviou a mim para resgatar você dessa solidão que você está. Ele mandou que eu te vista, que eu te cubra, que eu quebre essas cadeias e que eu te apresente à sociedade, como eu estou fazendo agora, enviando você para a tua casa, para que você diga o que eu fiz por você. Então, eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda, abra a tua mente, abra o teu coração para Cristo, abra o teu coração, porque essa tempestade, Jesus está no meio dela. Essa tempestade foi enviada por Satanás para que não deixe Jesus chegar até você. Mas não ligue para ela não, porque Jesus vai acalmá-la. Jesus está no meio dela. Jesus vai botar tudo no seu devido lugar. Se tem algum demônio te assolando, se tem algum demônio te oprimindo, quando eu digo demônio mesmo, ou posso dizer qualquer demônio psicológico, qualquer demônio que você tenha de passado, qualquer demônio que você tenha de erros que você cometeu no passado, Jesus está para expulsá-lo. Basta você caminhar até Ele na praia, no porto onde Ele está. Porque Ele já ancorou na tua vida. Ele já ancorou. Ele já desceu do barco. Ele já está ancorado. Esperando que você chegue até Ele e pergunte: que tenho eu contigo, Senhor? Então não tenha medo da tempestade. Entenda que Jesus está no meio dela, que Jesus está no meio da tempestade, que Jesus está lá para te buscar, para te resgatar. Jesus está enfrentando uma tempestade, acalmando, está repreendendo os demônios que colocaram essa tempestade na tua vida para alcançar a tua vida, para que você possa ter vida, para que você possa ser liberto de todos os fantasmas e demônios do seu passado, porque pecados são isso, fantasmas e demônios que assolam o teu passado e te condenam e te culpam a todo momento. A graça veio para libertar. A palavra diz: dos teus pecados, dos teus crimes não me lembrarei mais. É isso que Deus fala sobre os teus pecados a partir do momento que você crê em Cristo, crê na revelação da graça, crê no sacrifício que Jesus fez por você naquela cruz do Calvário. Jesus te comprou. Jesus pagou o teu crime. Não fique preso debaixo de uma lei que não te condena mais, a não ser que você queira que ela te condene. Você não está mais sujeito às leis de Moisés. Você está sujeito, se você quiser, à graça de Cristo. Quando você tem a lei de Moisés, você precisava fazer para depois receber. Meritocracia. Eu mereço, é o meu salário, eu sou bom. Minhas mãos. Na graça é diferente. Na graça é uma inversão total. É um cavalo de pau. Na graça acontece da seguinte forma: eu não mereço, eu não faço, eu não posso, eu não consigo, mas recebo através de Cristo. Porque Cristo pagou os nossos pecados. Porque Cristo nos comprou para Deus. Quando Deus olha para você e quando Deus olha para mim, Deus enxerga a face de Cristo. Quando nós oramos, Deus fala o seguinte: não, a voz é tua, mas o rosto, as vestes, o corpo, o sangue é de Cristo. Então toma, você é meu filho como Ele. Você é sangue do meu sangue, espírito do meu espírito. Você é genética da minha genética. Eu te fiz a minha imagem, conforme a minha semelhança. E me uni definitivamente a você, através do meu Filho Jesus. Por isso que Ele derramou sangue. O pacto é de sangue. E eterno, é uma aliança eterna entre o homem e Deus. Deus resolveu te salvar. Deus resolveu intervir na tua vida, apesar de você mesmo. Apesar dos teus próprios problemas.
Deus resolveu os nossos problemas por Ele mesmo. Nós não tivemos a mínima competência de poder nos aproximarmos novamente de Deus. E a partir daí, meu caro, minha cara, a partir daí, meus queridos irmãos, você tem acesso pleno à graça. O que é graça? Eu já falei outras vezes, vou falar de novo. Graça são favores imerecidos. São presentes que você ganha sem você merecer. Você não fala pro teu filho, fala, filho, se você merecer, se você for um bom garoto, se você tirar nota boa na escola, se você for um menino obediente, eu vou te dar um presente de aniversário que você pedir. Deus não age assim com a gente. Deus fala assim, filho, apesar de você não merecer, apesar de você não ter sido um bom garoto, as tuas notas não as suas notas não terem sido boas, você não ter falado a verdade todos os dias, embora você não tenha orado como você deveria, embora você não tenha lido a Bíblia como você deveria, embora você não tenha respeitado os teus pais como você deveria, eu vou te dar. Eu continuo te dando. Eu continuo querendo. Eu continuo te entregando. Isso é favor imerecido. E filho, eu vou te dar aquilo que você pediu. Aquilo que você quer. Os teus olhos não viram. Os teus ouvidos não escutaram. E nem o teu coração conseguiu dimensionar aquilo que Deus tem preparado para você, mesmo que sem você merecer. Você acha que aquele endemoniado e gadareno merecia que Jesus atravessasse um mar por ele, no meio de uma tempestade por ele? Você acha que ele era mais santo que você, com mais uma legião de demônios em cima dele? Você acha que não tinha pecado nenhum? Jesus fez isso. E me dirá por você, que também é filho, por você que também é feito a imagem e semelhança de Deus, por você que está ansiando por um encontro desse, por você que precisa se colocar aos pés de Jesus, mas não consegue, porque a culpa não deixa. A culpa te atormenta, a culpa são seus demônios. Por quê? Porque você olha para a lei. Porque você olha para aquilo que você deveria ou não deveria fazer. Esquece! Esquece! Porque se você olhar para aquilo que você deveria e aquilo que você não deveria fazer, você vai bem por um tempo, mas uma hora tu vai cair, porque você é ser humano, e você vai se afastar de Deus porque você acha que não é digno, mas você é, porque Jesus Cristo te dignificou através da cruz. Porque Jesus Cristo te comprou através da cruz. Você não perde o status de criatura perfeita perante Deus porque você cometeu um pecado ou deslizou. Não! Você, o pecado, eu não estou fazendo apologia ao pecado, o pecado é uma coisa terrível, é uma coisa que traz consequências de morte para as pessoas. Mas isso não te afasta de Deus. A partir do momento que você errou e você olha para o Senhor e fala, Senhor, eu aceito o perdão que foi me colocado na cruz, eu aceito a cruz de Cristo, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque eu sou feito justiça, porque a justiça já foi feita. Você já chega de Deus, você se achega a Deus novamente. E você não tem constrangimento, mesmo errando, de estar aos pés do Senhor. E aí, aos pés do Senhor, o que acontece? Você é ministrado, você é acalentado, você é perdoado, você é amado. E você acha que você vai pecar de novo? Não vai. Porque você é aceito apesar do pecado. Você é aceito apesar das tuas maldades. Porque o grande pecado é não crer em Cristo. Esse é o pecado, é a coluna vertebral do pecado. A condenação está para aqueles que não creem em Cristo. A condenação está para aqueles que querem outro Deus a não ser Jesus Cristo, que não aceitam aquilo que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Este é o verdadeiro pecado. É este pecado que não tem perdão. É este o pecado que blasfema contra o Espírito Santo. Porque por que esse pecado blasfema contra o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está no teu corpo, dentro de você, a partir do momento que você aceitou Jesus, para te convencer do pecado. Sim, daquilo que você fez. Do pecado, qual pecado? O pecado de Adão. Aquele pecado da desobediência de Adão. Faz te convencer sobre isso. Mas te convencer também do perdão, da cruz e da salvação. Então, a partir do momento que você tem o Espírito Santo dentro de você e você não se convence disso, você está blasfemando contra ele. Porque o Espírito Santo está para te convencer do pecado, mas também da salvação, principalmente. Do pecado e do perdão. Mas não está para te convencer do pecado, da mentirinha que você conta. Não é esse pecado que está para te convencer. Não é do pecado que você xingou a tua esposa. Não é esse pecado que está para te convencer, o Espírito Santo. Ele está para te convencer do pecado adâmico, do pecado original, do pecado que levou toda a humanidade para o inferno.
que fez toda a humanidade cair, como caiu Lúcifer, mas não foi resgatado. Gente, Lúcifer caiu e não foi resgatado. Você caiu e foi resgatado. Você está patentemente, você está acima dos anjos, acima dos querubins, no coração de Deus, no amor de Deus e no cuidado de Deus com sua vida. Então, meu querido e minha querida, mais uma vez eu quero ressaltar, se há uma tempestade chegando na tua vida, você tem olhado para o céu e tem visto uma tempestade se formando, e você não tem para onde correr, você não tem o que fazer, creia, Cristo está dentro dessa tempestade, Cristo está no meio dessa tempestade, e Ele vai ancorar no porto da tua residência, no porto onde você está, no lugar que você está. Basta você caminhar até Ele, basta você ir até Ele e perguntar a Ele o que eu tenho contigo, Senhor. E Ele vai te dizer o que Ele tem contigo. E vai te resgatar desse lamaçal que você vive. Vai te resgatar desse charco que você vive. E vai fazer você imediatamente renovado e honrado. Imediatamente. Não vai ter um tempo. Imediatamente você vai ser renovado e honrado. Imediatamente você vai ser restaurado. Imediatamente. Falo por experiência própria. Falo por viver, não por ouvir. Falo porque a graça de Cristo me alcançou. E me alcançou de uma forma tão extravagante. Me alcançou de uma forma tão definitiva que eu não tenho outra coisa a falar com vocês a não ser a graça de Jesus Cristo. Que é os favores imerecidos de Deus. E eu quero dizer para você que você não está mais debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. E a graça, o Espírito Santo escreve as leis dentro do seu coração. Você não precisa ter mais pedras, você não precisa ter mais elas escritas. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se você deslizar, faz parte da tua vivência, faz parte da tua humanidade. Mas creia que esses pecados já estão perdoados. Ou você acha que Jesus Cristo perdoou os pecados só lá no ano 0? Ou no ano 1? Jesus perdoou os pecados do presente, do passado e do futuro. O sacrifício de Jesus foi tão completo, o sacrifício de Cristo foi tão completo que Ele ressuscitou. E sabe o que é a ressurreição de Cristo? É a chancela, é o recibo assinado, é o sacrifício aceito por Deus. O sinal da ressurreição de Cristo, porque Ele poderia ficar no céu, não voltar mais, Ele estava lá já. Mas Ele foi ressurreto, Ele foi ressuscitado pelas profecias. Lá Isaías já falava sobre isso. Ele foi ressuscitado porque isso é o sinal para a humanidade de que o sacrifício dele foi aceito. Então você não deve temer, porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo como cheiro suave subindo as suas narinas. Então você não tem mais que temer. Eu quero dizer para você que Deus tem um plano poderoso na sua vida. Que Deus tem um propósito de vida poderoso para você. Porque se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, está acima dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, está acima de toda a criação, você tem um propósito para cumprir. Só que você também tem um livre-arbítrio, você pode querer ou não querer cumprir esse propósito. Mas eu alerto a você, cumprir o propósito de Deus é tão gratificante, é tão maravilhoso, é tão poderoso na vida da gente, na vida do ser humano, que nada, nem dinheiro, nem fama, nem poder pode substituir a tranquilidade, o êxtase, o gozo que permeia a nossa vida quando nós estamos no propósito de Deus. Creia, Deus tem um propósito poderoso para a tua vida. E você queira cumpri-lo. Busque esse propósito na tua vida. Porque você vai ver como a tua vida vai prosperar. Como a tua vida vai crescer. E como você será um grande homem ou uma grande mulher. Onde quer que você esteja. Nós perdemos sim o paraíso, como eu disse na outra pregação. Nós perdemos. Mas hoje nós formamos o paraíso, o Éden, onde nós estamos. É onde nós estamos que nós formamos o nosso Éden. Então eu quero dizer para você, mais uma vez, se há uma tempestade se formando, olhe para o céu,
Agradeça a Deus, porque Jesus está no meio dela. Se há uma tempestade se formando, Jesus está a caminho. Se há uma tempestade se formando, Jesus vai ancorar aonde quer que você esteja, na praia que você esteja, no porto que você esteja. Basta você se aproximar dele. Basta se aproximar, porque a palavra diz que ele não foi até o endemoniado. O endemoniado veio até ele. E aí tudo aconteceu. Aqui, puf, a mágica aconteceu. Aí, puf, o milagre se formou. Aí ele foi liberto. E eu quero dizer mais uma vez, lembrando mais um pouquinho. Esse homem está representado pelos demônios. Mas os demônios da sua vida podem ser outros. Pode ser o seu passado, os seus pecados, um relacionamento mal resolvido, uma briga familiar, um desemprego, uma culpa que você carrega. Mas em Cristo toda a culpa foi eliminada e erradicada. Em Cristo não há mais culpa. Em Romanos 8 diz, não há condenação. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Esse endemoniado estava onde? Estava no cemitério. Quando Jesus aportou, ele veio para Cristo. Ele veio até Cristo. A partir daí não havia mais condenação sobre a vida dele. E para você a mesma coisa, chegue-se até Cristo. Porque a partir desse momento não há mais condenação sobre a tua vida. Romanos 8. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Seja livre, seja liberto, seja um homem e uma mulher que voa como águia. Deus é poderoso. Deus é tão poderoso, que mandou seu filho. Mandou seu filho. Para que todo aquele que nele crê, só crê, mais nada. Para que todo aquele que nele crê, mandou seu filho. Olha o trabalho, olha o sangue, olha a dificuldade. Ele mandou seu filho para que todo aquele que nele crê, mais nada além disso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, não morra, não seja pequeno, mas tenha a vida eterna. Meus amados, fica com essa palavra. Essa palavra traz a graça na sua mais pura essência. O endemoniado não era um homem bom, porque estava endemoniado. Jesus Cristo atravessou o mar da Galileia, enfrentou uma grande tempestade para resgatar esse homem sem que ele merecesse. E fez desse homem um grande pregador onde ele estava. Com certeza esse homem foi um fundador de igrejas. Com certeza esse homem foi um dos homens que fundou a igreja do outro lado da Galileia. Que difundiu o nome de Cristo por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Ele era merecedor? Não, ele era o pior deles. Ele era merecedor? Não, ele era o pior que tinha na cidade. Ele era o pior homem que tinha na cidade. Talvez o mais malfeitor. É aí que a graça busca. A graça busca os ruins. Porque os bons já são bons. Os bons já se acham bons. Mérito próprio. Eu sou bom. Não preciso de Deus. Mas Deus busca os ruins para fazer eles bons. A palavra de Deus não fala que ele exalta os pequeninos para confundir os grandes. Que Deus pega os incultos para confundir os sábios. É disso que ele está falando. É disso que Deus está falando. Deus está falando que a graça alcança aqueles que precisam de graça. A graça alcança aqueles que estão necessitando da graça. Porque a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqueles que precisam de graça é aqueles que têm pecado superabundantes. Que têm pecado até a tampa. É esses que vão ter um agradecimento tremendo a Deus pela libertação e pelo trabalho que Cristo fez. Agora, se tu acha que tu não peca, que você é o vice-deus, que está ali, a graça geralmente não te alcança. Então entenda. Então perceba. Então tenha consciência que você precisa da graça, mesmo sendo bom. Mesmo achando que é bom. Desache. Desache agora. E volte para a tua essência. Entenda que você é ser humano e é de origem maligna. É de origem ruim.
é de origem adâmica e precisa da graça e precisa de Cristo para te libertar disso, senão você não se liberta. Gente, eu desejo que vocês entendam essa palavra, que ela caia no coração de vocês. Eu desejo a vocês que vocês meditem nisso, pensem bastante nisso. E desejo a vocês que recebam a graça de Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a vida de vocês, agora e para sempre. E que a graça possa alcançá-los, aonde quer que vocês estejam, em qualquer lugar, em qualquer porto, em qualquer residência, em qualquer cadeia, em qualquer indignidade, em qualquer prostíbulo, onde quer que você esteja. Que a graça possa te alcançar de forma sobrenatural e definitiva. Essa é a minha oração para você. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, essa é a palavra de hoje. Eu fico por aqui porque eu já me estendi um pouquinho. E quero que quando vocês forem me assistir, vocês forem dar uma olhada, dá um likezinho pra gente lá, dá um like, né, dá um positivo para nós lá. Se inscreva no canal para receber indicações e avisos de quando tiver vídeo chegando. Enfim, eu gosto muito de vocês, eu amo muito vocês e muito obrigado por estarem comigo. E até uma próxima vez. Tchau e Deus os abençoe.